que essa é uma das grandes dificuldades que a pessoa ela pode ter, ser entregue para suas paixões, porque até para o demônio, Deus dá uma ordem e o demônio obedece. Os paroleiros, vambora! E hoje é dia de parola. Olá, galera paroleira, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais uma roda de parola inédita, parola de número 224, a nona, dentro do tema Sabedoria para os Nossos Dias. E nessa semana nós estamos aqui parolando na nossa roda de parola 2D, nos nossos estúdios 100% improvisados, aqui em São José dos Pinhais e em São Paulo, nessa semana com um convidado especial, já que o Paulinho hoje não está presente, fez coisa feia, ficou de branco, então nós temos que convocar um amigo especial para estar conosco aqui. Então, seja muito bem-vindo, pastor Udi Melo, pastor titular lá da Primeira Igreja do Nazareno, em São José dos Pinhais, aqui no Paraná. Muito bem-vindo, dá um salve aí. Fala, gente, paroleiros de plantão aí, todo o nosso Brasil. Quem sabe até para as galáxias já, né? Porque está crescendo de tanta forma que a gente já daqui a pouco, onde vai parar? Só fico imaginando onde vão parar. Muito obrigado, Arthur, pelo convite, privilégio e alegria de poder estar aqui junto com vocês e substituir esse grande homem, né? Que fez feiura e espero que eu não faça para a gente continuar mantendo a boa fama, né? É isso aí. Na verdade, a gente convida a primeira vez, pastor. Se vier a segunda vez, já pode pedir música. Olha aí. Não precisa ser que nem um Fantástico para esperar 3 vezes, não. Will, boa noite, querido. Bom dia, boa tarde. Sei lá em que fuso horário você está hoje deste planeta. É sempre uma alegria ter você de volta aqui nesta mesa de bate-papo. Eu tenho certeza e quero agradecer ao pastor aqui por estar conosco. Afinal de contas, né, o nosso oráculo, ele inventou uma desculpinha para não estar aqui conosco, dizendo que ia ter entre aspas, um churrasco de um aniversário, ou seja, caiu na carne, né? E aí, o que nós vamos falar a respeito disso, né? Então, o que diremos acerca destas coisas? Já disse um certo homem. Paulinho, você mal pode esperar, porque semana que vem a gente vai puxar aqui a sua orelha. Bom, nesta roda aqui, número 224, a gente vai hoje fazer um bate-papo aqui sobre mais um versículo dentro do livro de Provérbios, que é o tema que nós temos trabalhado ao longo desse ano de 2025. Nós começamos lá no começo de fevereiro, e esse vai ser o assunto que vai, inclusive, concluir a 5ª temporada dos Paroleiros, que vai estar chegando ao fim agora no final deste mês de maio, aliás, em junho, gente. Tem tema novo começando, vai ser muito legal, mas é surpresa ainda, porque nós estamos preparando algo muito bacana e muito especial. Bom, nesta semana aqui, nós vamos então trabalhar o texto que está lá no capítulo 25 do livro de Provérbios, no versículo 28, vai falar a seguinte coisa na minha tradução, Wilson, não é versão não, tá? Na minha tradução aqui, diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você sabe, Will, que a gente estava, durante várias parolas aqui, a gente sempre traz uma curiosidade pitoresca aqui, nós já conseguimos falar sobre culinária, falamos sobre agronomia, falamos sobre direito, por que não? E nessa semana, a gente está falando a respeito de construção civil. E você que é um cara muito experimentado em construção civil, a ideia é a gente falar a respeito de muros de proteção. Bom, falar de muros de proteção é sempre um assunto desafiador, por que não? Porque muro de proteção tem a ver... eu acho que a gente pode rolar essa primeira bola aqui, Will, dentro da questão dos limites das pessoas. O muro de proteção nada mais serve do que para proteger de invasões externas dentro da cidade daquela época, mas podemos aqui trazer, por que não, a cerca de proteção para o nosso jardim secreto.
por que é tão importante nós, como homens e mulheres, inclusive, porque afinal de contas aqui não se trata de um assunto de masculinidade bíblica, mas um assunto que atinge todo cristão, por que hoje é tão importante a gente ter sabedoria para entender que todos nós temos limites que precisam ser respeitados e, acima de tudo, precisam ser entendidos. Porque eu vejo, Will, que tem muita gente que acaba caindo no pecado não por ignorar o pecado, mas por ignorar os próprios limites. Uma cidade que não tem muros é igual um homem ou uma mulher que não tem limite, que não tem domínio próprio. E hoje nós vamos olhar para o mundo à nossa volta, nessa geração, nessa modernidade líquida, né, que você gosta de falar, de Bauman. Estamos vivendo hoje um mundo totalmente sem limite, né, cara? Sem barreira, sem regra, sem jeito nenhum de acertar as coisas. Como é que está a tua visão a respeito deste momento que nós estamos vivendo nesse mundo, nessa geração, Will? E a importância da gente andar com limites muito bem definidos? Aproveitar que hoje nós temos a liberdade de utilizar várias versões e traduções, porque, pastor, quando nós estamos com o Paulinho aqui, nós somos tolhidos de utilizar outras versões, então hoje a gente aproveita para utilizar outras versões, então fique livre, tá? Porque, afinal de contas, Paulo já disse que é para a liberdade que Cristo nos libertou, exceto Paulinho, que ainda continua preso. Arthur, eu vou tomar a paráfrase da Bíblia TPT, que ela diz assim: se vivermos sem restrições e não formos capazes de controlar o nosso temperamento, estaremos tão indefesos como uma cidade com as defesas destruídas, abertas para o ataque. Olha que interessante como essa versão ela traz para nós uma amplitude maior a respeito do que é a gente viver uma vida regrada, né? Vamos lembrar, e aí esse texto ele pode nos puxar para um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio, né? E a gente falou na parábola passada a respeito da origem, né, do fruto do Espírito. Então, quando você nasceu de novo, né, você já tem dentro de você toda a habilidade, toda a capacidade de manifestar o fruto do Espírito, né? E aí muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu não consigo. Bom, então aí é uma questão muito simples, é de perguntar para você que tem essa fala se você de fato nasceu de novo. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito, e ali não é o Espírito humano, mas é o Espírito Santo, né? Existe uma briga entre as obras da carne e aquilo que é a influência do Espírito Santo. Nós lemos isso na última parola, na própria Bíblia Amplificada e na Bíblia TPT, diz da mesma forma, dizendo: olha, existe uma contenda onde você que é nascido de novo, de ser guiado pelo Espírito, de você sucumbir às obras da carne, de você dar ouvido, atenção às obras da carne. E aqui o autor de Provérbios, é lógico que nós estamos falando de Provérbios na Antiga Aliança, nós não estamos falando do Novo Nascimento, mas ele está dizendo algo para nós que é muito importante. Ele está dizendo: olha, quem não tem uma temperança, quem não tem o domínio próprio, né, quem ele manifesta algo que vai muito mais além daquilo que o fruto do Espírito ele manifesta e requer, ele se coloca numa posição de prejuízo, ele se coloca numa posição de derrota, né? Isso me traz um ponto que o Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz algo assim, né? Não dês lugar ao diabo, né? Então, quando ele fala não dês lugar ao diabo, então significa dizer que existe a possibilidade de eu dar oportunidade para que ele venha operar na minha vida. Veja, eu não estou falando de demoniamento, não estou falando nada disso, eu estou falando de uma influência, né? O próprio apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer da seguinte forma, que nós não devemos negar os ardis de Satanás, né? Então, quando nós temos tudo isso diante de nós vamos ter que ter um seguinte entendimento: que tipo de influência nós estamos sendo submetidos? Porque hoje nós estamos vivendo numa... eu vou exagerar aqui no tom, mas nós estamos beirando ao anarquismo, né? Vamos lembrar que o anarquismo que é você não ter os muros, as cercas, né, do que é o limite, do que é o limiar.
E quando nós não temos isso, Jesus mesmo ele disse que no final dos tempos nós estaríamos como na época de Noé. Nós estaríamos casando e dando-se em casamento, né, como se nada tivesse acontecendo. E, lamentavelmente, quando nós pegamos todo esse cenário, nós vamos ver que hoje existe uma banalização daquilo que é o limite. E aqui eu estou falando algo que é sobre eu e você dominarmos aquilo que contradiz as obras do Espírito. E aqui eu estou falando especificamente as obras do Espírito na qualidade de atos de justiça. Porque a partir do momento que eu nasci de novo, eu me sujeito ao Espírito Santo. Paulo vai dizer isso aos Romanos, que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, né? E a palavra de Romanos 8,14, ele está falando sobre os filhos ruios, está falando sobre os filhos maduros. Então, os filhos maduros são guiados pelo Espírito. Então, ele não está falando do neófito. E agora, se eu não exerço um domínio sobre aquilo que diz respeito a mim, sendo filho de Deus, nascido de novo, regenerado, como diz o apóstolo Pedro, como diz Tito, então eu tenho que começar a fazer gosto como meu pastor fala assim, fazer uma conferência, né? Ou seja, de eu fazer um checklist de mim para saber exatamente o que está acontecendo. E, lamentavelmente, nós temos vivido hoje, e aí você me provocou com a questão da geração líquida, né? Porque, na verdade, hoje nós temos vivido uma grande influência. Se você pegar desde o momento que Moisés ele é chamado para libertar o povo, a primeira coisa que Deus faz é: Moisés, sobe aqui que nós vamos dar regras. E por que Deus ele faz isso? Porque o povo viveu 400 anos dentro do Egito, diante do politeísmo, né, onde com uma religiosidade politeísta, com regras segundo o politeísmo, e agora eles têm que sair daquele lugar, e agora nós temos que traçar o que é de fato e de verdade as regras segundo o parâmetro de Deus, segundo o parâmetro divino. Então Deus agora está estabelecendo um novo patamar. Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Tiago vai dizer isso em Tiago, capítulo 1, verso 21. Né? Que quando eu me submeto à palavra, mudo a minha mentalidade. Eu gosto da versão a TPT, quando ela vai falar sobre você mudar a sua mentalidade, de modo que você não vai mais se submeter aos moldes do sistema deste mundo. Então aqui nós estamos começando a ver que, de fato e de verdade, hoje nós temos vivido algo que é muito peculiar. Para terminar aqui, eu vou dar um testemunho. Um tempo atrás eu estava num país aqui da América do Sul, e pela manhã eu falei com a diretora do RH, falei assim: olha, vão indo para a empresa, porque eu vou comprar algumas coisas aqui na rua. E foi interessante, porque naquele momento eu estava orando em outras línguas naquela rua, e o Espírito Santo olha para mim e fala assim: olha para essas arquiteturas. E eu comecei a olhar para a arquitetura, eu não sabia que o Espírito Santo estava interessado na arquitetura. E ali, naquele momento, o Espírito Santo fala para mim: você percebeu como é antigo? Você percebeu que esse país ele tem dificuldade de prosperar e avançar? E eu comecei a conjecturar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou algo para mim que isso marcou muito. E ele falou da seguinte forma: porque Satanás é um sniper. Eu falei: que é isso? E aí, o Espírito Santo me levou àquele texto que Paulo fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo, para desfazer sofismas. Ou seja, Satanás ele trabalha na nossa mente. Satanás ele trabalha naquilo que os nossos sentidos acabam vendo. Então, se eu não tenho limites, é porque eu estou deixando com que os olhos do meu espírito, os ouvidos do meu espírito, eles estejam sendo contaminados pelas coisas desse mundo. E aí tem uma musiquinha do departamento infantil, né, que é cuidado olhinho com o que vê, cuidado ouvidinho com o que ouve. Então, cuidado com aquilo que você está emprestando. A Bíblia vai nos dizer lá em Deuteronômio que os pais deveriam inculcar nos filhos, né, a respeito dos prodígios do Senhor. Em Juízes vai dizer que por uma geração inteira, se nós pegarmos que uma geração é de 70 a 120 anos, vamos pegar 120 anos,
120 anos, uma geração inteira não ouviu falar dos prodígios do Senhor e se desviou. É até chato ler o livro de Juízes, né? Porque você lê, e aí eles foram vitoriosos, e aí caíram. Aí eles foram e caíram. E aí caíram. É pior do que ler a genealogia. Mas o que eu quero dizer com isso, né, para terminar? Se nós não tivermos limites, e nós não darmos a oportunidade para que nós manifestemos o domínio próprio, segundo aquilo que a palavra nos diz, nós estaremos com muros derribados, daremos oportunidade para o diabo. E sabe, o diabo vai acabar vencendo-nos, justamente porque a gente não deu ouvidos à voz do Espírito. Hoje se fala a respeito, muitas vezes, o que é dar a voz, puxando essa frase, né? Voz do Espírito. E como eu reconheço essa voz do Espírito e entendo que o próprio Deus. Eu li alguns dias atrás um texto de Marcos Borges, pastor Cote, ele falando que nós temos todos nossas escolhas, e as nossas escolhas é que nos leva para o inferno. Muitas vezes, como nós identificarmos todo esse momento, e como que Deus, ele trabalha a respeito desses limites, o irmão aí, a mente brilhante, falando, né, colocando todos os pontos, mas o sistema de Deus, ele é muito organizado, e tudo que foge da organização, né, o Deus é tão organizado que ele tem um livro na Bíblia chamado Números. Quando ele vai fazer a multiplicação, ele separa, né, na Marcos ali, separa o povo na grama de grupo de 50, grupo de 100 pessoas para fazer a multiplicação, porque Deus é extremamente organizado. E falar a respeito de limites, falar a respeito de proteção, é poder saber a organização que vem do próprio Deus sobre a nossa vida. As leis que regem o mundo, as leis que regem a nossa caminhada. É interessante entender que todas as vezes que a gente vai olhar para como Deus quer nos moldar e nos aprovar, ele vai lançar situações sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor fala que nós temos a nossa leve e momentânea tribulação. E se nós não sabemos identificar o que é uma tribulação, de uma tentação, e saber quais são os limites, quem é Deus, né, se Deus está agindo, se é o diabo que está agindo, logo nós vamos dar espaço à nossa própria voz, nosso próprio desejo, nossos próprios entendimentos, e ali nós vamos ficar perdidos. E uma das coisas que eu penso dentro dessa temática, né, de colocar limites, é conhecer quem é o meu Deus e como ele trabalha para que eu possa ser aprovado. A palavra do Senhor diz que nós devemos se achegar diante de Deus, ele vai nos colocar à prova. E uma das formas, aquela famosa situação é a tribulação, né? O crente está passando por tribulação. Aquela dificuldade, aquela prova que está acontecendo. E tribulação, ela vem daquela palavra, né, grega, tribulum. É uma ferramenta que ela era utilizada para tirar o trigo da palha. Então, ela era colocada como se fosse uma madeira com pregos para baixo, e ela ia puxando, ia separando o trigo da palha. E assim Deus, ele vai trabalhando conosco, separando os nossos limites, tirando aquilo que é palha e colocando aquilo que é, né, o trigo, aquilo que é precioso. Eu não sei se vocês já assistiram ou já viram aquele programa, acho que é sobre fogos, alguma coisa assim, que faz lá no History, a forja. E na forja você vê aquele processo onde eles esquentam a vermelha, aquele material, e depois vem o martelo, vem batendo até ele chegar na forma, e assim, esse processo vai se repetindo várias vezes. Aquele ferro, ele vai sendo tentado nos limites dele, até que não tenha mais nenhum tipo de fissura, rachadura, até o ponto de chegar ali o artesão, ele entende aquele momento que está pronto para poder fazer a têmpera, e depois de ser aquecido 727 graus, ele é colocado dentro daquela têmpera, aquela água, e ele sai ali o objeto perfeito. Eu creio que quando Deus, ele quer que nós sabemos os nossos limites, ele vai colocando testes para nós, para que nós possamos reconhecer e provar o nosso caráter, né? Eu costumo dizer assim que o caráter e os testes, os muros, eles são levantados pelos testes que Deus vai colocando na nossa vida.
Assim como que a gente precisa ir para uma academia para malhar o nosso corpo, nós precisamos também ter momentos como esse para poder malhar o nosso espírito também. Porque senão nós não conseguimos entender e damos lugar às vozes que estão falando a nós, né? Uma voz, a voz, quem que está falando comigo? É a voz do nosso, do meu eu? É a voz do diabo? É a voz de Deus? O que está falando comigo? E como eu reconhecer isso e colocar os limites de proteção? E a grande dificuldade, olhando dentro de toda essa perspectiva, como aí a mente brilhante colocou, é você saber que ali no livro de Juízes até dá um certo arrepio, né? O povo se corrompia, Deus mandava o inimigo, voltava para que pudesse trazer ele de volta. Tudo isso vem trazendo para fazer com que essas pessoas elas retornem para o Senhor e saber, olha, tem limites que você precisa conhecer. E por não falar desses limites, ou por se habituar com tudo aquilo que está acontecendo, a anarquia que está acontecendo, você vai perdendo, se distanciando do Senhor, e vai deixando com que aquilo que era para ser de princípio, o Espírito de Deus está trabalhando em nossas vidas, a gente vai deixando cada vez mais distante, onde o Senhor precisa nos chamar a atenção, e aí sim fazer com que coloque limites. É interessante dizer que Deus, ele tem como um bom juiz que ele tem toda a criação trabalhando em seu favor. Ele coloca tudo para trabalhar. Até o inimigo, vamos colocar o inimigo das nossas almas, é colocado para trabalhar, para nos tentar. A palavra do Senhor diz que, lá em Tiago, que Deus não tenta ninguém, o Senhor é bom, mas ele utiliza a tentação dos limites para provar o nosso caráter, para nos amadurecer, e todos os dias nós passamos por isso, sendo tentado nos nossos limites e aprendemos a lidar. Como que eu posso lidar com essas tentações, esses limites que me chegam, até onde eu posso ir e eu não posso ultrapassar? Vocês sabem que, enquanto vocês falavam, eu fui revendo uma historinha aqui da minha história, da minha vida. Eu comecei a lembrar dos meus dois quando eles eram pequenininhos. Talvez nas gerações mais modernas, isso é uma coisa que nem existe mais, mas na minha época de criança, existia um elemento dentro das casas onde haviam crianças que chamava-se chiqueirinho. Chiqueirinho era um quadradinho que era colocado na sala, onde você colocava o bebê lá dentro e ele estava num lugar 100% protegido para que o papai e a mamãe pudessem fazer as suas tarefas domésticas, ter os seus outros momentos despreocupados de que aquela criança fosse colocar a sua própria vida em risco. E eu vejo que ao longo da história, a gente foi perdendo um pouco esse elemento importante na educação das crianças, que é a questão dos limites. Né? A Priscila sempre conversa comigo, que ele fala a seguinte coisa: toda criança, desde a mais tenra idade, ela ama quem põe limites para ela. Agora, uma criança que não conhece limites na sua primeira idade se torna um adolescente e um adulto muito perigoso. Porque alguém que cresce sem ter a dimensão correta de limites é alguém que vai comprometer não só a sua vida, como vai comprometer a vida de quem o cerca. E a gente pode entrar desde os limites mais elementares, como, olha, você não pode colocar o dedo na tomada, como até limites mais graves, como dizer assim, olha, você não pode ultrapassar um farol vermelho. Perceba que, mesmo nas duas situações, o afetado não é somente aquele que está na situação em si, mas quem o cerca também sofre consequências. Agora, a gente vive num tempo, e eu achei que o Cinho fosse por esse caminho em algum momento, talvez vai guardar para uma segunda rodada, a seguinte coisa, né? Nós vemos num mundo hoje, numa geração hoje, que a frase que a gente mais escuta é: você merece ser feliz. E esse merecer ser feliz tem colocado muitas coisas em xeque. Entre elas, as leis, as regras, os combinados e, por que não, os limites. E a gente vê hoje uma geração
que busca a todo custo os seus prazeres, as suas alegrias. E por coincidência, o Senhor me trouxe no coração um texto de Romanos capítulo 1, onde no final do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar a seguinte coisa: e ele entregou homens e mulheres para viverem as suas próprias vontades. Ou seja, eu entendo que um dos maiores castigos que Deus pode dar sobre o homem, derramar sobre o homem, é deixar ele livre para fazer as suas próprias vontades. Porque senão a gente não pode se enganar. O coração do homem sempre vai ser enganoso, a gente sempre vai pender para o erro. Então, quando a gente não tem limite, a gente torna a sociedade um lugar perigoso. E, ao mesmo tempo, eu estava olhando esse texto aqui, né, e pensando assim, bom, a cidade, os muros da cidade, eles servem para proteger a cidade de invasões externas. Mas quando a gente traz isso para a ilustração do chiqueirinho, a gente pode ler esse texto da seguinte coisa: olha, os muros de proteção servem para proteger a cidade dela mesma. Os limites servem muitas vezes para proteger a gente mesmo, para proteger a gente da gente mesmo. E isso é uma coisa que talvez a gente precise parar para pensar, porque quando a palavra fala a respeito de domínio próprio, é isso, né? A gente corre o risco de, como pais, quem sabe, homens mais maduros, olhando para a futura geração, a gente criar filhos que, de repente, vão se tornar bombas relógio. Que a qualquer momento eles vão explodir porque não são capazes de lidar com as imposições do mundo, com os limites que estão necessários. Mas eu acho que, para acabar a minha fala aqui, passar a bola de volta para o Ilcinho, eu gostaria de trazer aqui para a gente uma reflexão, quem sabe, mostrando para cada um de nós e para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que para mim a palavra limite ela está diretamente ligado ao conceito de maturidade. Ou seja, quanto menos maturidade eu tenho, mais limite físico eu preciso. Quanto mais maturidade eu tenho, mais esses limites físicos vão caindo e eu começo a me colocar num lugar de um limite moral, vamos dizer assim, um limite social. Eu acho que a gente pode até traçar um paralelo aqui, o Sim vai enlouquecer agora, mas a gente pode traçar um paralelo aqui entre lei e graça, onde a gente tem no lugar da criança a lei servindo de limite. Mas quando a gente fala de homens e mulheres maduros, a graça, ela é difícil ser aplicada para quem ainda gosta de viver dentro de um cercadinho da lei, né, Will? Você não me provocou, porque na verdade a gente tem um contexto equivocado sobre graça, né? O texto que você citou é Romanos 7,7, quando Paulo está falando a respeito do propósito da lei, né? Ele mesmo cita que quando ele conheceu a lei, aí ele entendeu que era o pecado, né? Adotando um princípio até do direito, se não tem lei, você não tem penalização, né? Na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio, né? A única restrição do livre-arbítrio que nós temos é a soberania de Deus. Isso não significa dizer que Deus ele não vai nos tolher. Eu gosto da frase do Edson Teixeira, quando ele diz da seguinte forma: Deus nos ama tanto que ele dá até a oportunidade de a gente escolher ir para o inferno, né? Blaise Pascal, certa vez ele disse que o homem ele tem um vazio tão grande dentro do seu coração que somente Deus é capaz de preenchê-lo, né? E por que hoje nós temos tanta dificuldade com os limites? Porque, na verdade, o homem ele está buscando aquilo que o próprio Paulo ele vai dizer, que a criação geme e anela pela manifestação dos filhos de Deus, né? Porque existe um grito na alma. E, infelizmente, essas pessoas ainda não entenderam que Cristo é a única
único modo, ou único meio de ser preenchido esse vazio. Né? E quando nós nascemos de novo, o nosso coração é recriado. E aí, Arthur, eu vou ter que te corrigir, porque quando Jeremias está falando sobre o coração ser enganoso, o nosso coração não é enganoso, porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, a Bíblia vai nos dizer, lá em João, no capítulo 14, que Deus, através do Espírito Santo, vai nos guiar em toda a verdade. Então, ele não vai nos enganar. Agora, quando nós vamos falar sobre graça e lei, é importante, eu gosto muito desse livro de Luciano Subirá, chamado Graça Transformadora, onde ele vai dizer algo que ele faz um corte muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, a pessoa que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, a graça, ela serve para trazer o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Paulo vai dizer isso. Mas Luciano Subirá, citando Russell Shedd, ele diz da seguinte forma, olha, mas depois, a graça, que agora nós estamos debaixo dela, na dispensação que nós estamos, ela vai trazer para nós uma força capacitadora para cumprir a lei. Então, o que hoje nós temos é uma força capacitadora e nos habilita a cumprir a lei. E quando eu estou dando aula, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Tudo bem, nós não estamos na lei. Posso mentir? A resposta vai ser não. Posso roubar? Não. Posso adulterar? Não. Eu posso furtar? Não. Tudo isso que eu estou falando é lei. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse, ó, novo mandamento vos dou. Amarás a teu Deus com toda a tua força e amarás o teu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou trair. Se eu amo o meu próximo, não vou adulterar. Se eu amo o meu próximo, não vou roubar. Então veja que a graça, ela me dá a capacitação para eu cumprir a lei. Então, o que está faltando aqui não é a questão do empoderamento do Espírito Santo. Na verdade, é nós, como diz Tony Cook, em um dos seus livros, chamado, se não me engano, é um livro de capa vermelha, que agora esqueci o nome, ele vai falar sobre a questão do Espírito Santo na nova aliança. Que, na verdade, nós estamos nos esquecendo que o Espírito Santo hoje, ele é a força capacitadora. Rick Renner, eu estava estudando outro dia, ele fala algo muito interessante. Quando nós estudamos a palavra dunamis, a gente sempre olha e fala como dinamite, né? Mas no grego, o Rick Renner ele traz uma expressão muito interessante que ele fala que o poder dunamis é o poder avassalador de um maremoto, terremoto, todo mundo junto. Então, se eu tenho essa percepção, eu vou entender por que Paulo e Silas na prisão, quando eles louvaram ao Senhor, tremeu, teve um terremoto. Então, quando hoje nós temos essa libertinagem no nosso meio, é que a bem da verdade, e aí é uma crítica que eu faço, porque a bem da verdade hoje nós temos uma influência muito grande de uma doutrina que ela é diabólica, chamada hipergraça. É uma doutrina maléfica que tem entrado e penetrado dentro das igrejas, né? Recentemente apresentou-se um livro que está contaminando o meio evangélico. Eu me lembro quando um determinado pregador ele disse assim, que antigamente um pecador entrava na igreja e ele ficava endemoniado. E a gente colocava a mão sobre a cabeça dele e ele se convertia, porque o demônio era expulso. A bem da verdade é que hoje ele teve Satanás, através do seu ardil, ele conseguiu penetrar dentro da igreja hoje através de influências. E aí, o grande ponto é, porque hoje eu não quero perder um irmão, eu não quero perder uma ovelha, eu permito com que ele entre dentro do seio da igreja e ele literalmente ali permaneça sem que eu, com amor e em amor, eu venha exortá-lo e admoestá-lo a respeito do que é o pecado. Outro dia, eu dou aula de família cristã e uma moça virou para mim e falou assim, todas as aulas, ela de semblante fechado, ela falava para mim assim, eu vou me divorciar. Eu falei, tudo bem. E ela queria que eu a repreendesse. Eu falava, tudo bem. No 8º dia de aula, ela vira para mim e fala assim, professor, eu quero te agradecer, porque hoje eu entendi o que é família. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde João vai dizer
que os jovens têm vencido o maligno. Só que será que essa é a nossa realidade hoje? Ou será que os nossos jovens hoje, e de novo eu falo sobre aquela frase que o Espírito Santo falou para mim quando eu estava lá fora, que Satanás ele é um sniper. Hoje você vê jovens sendo completamente comprometidos em sua mentalidade. Nós vemos hoje a geração que está aí batendo as portas, onde você não consegue repreender. Os meus pais são professores aposentados. Estava conversando outro dia com o meu pai, e meu pai falou assim, mas ninguém respeita os professores. E por que será que isso aconteceu? E eu gosto da ilustração, quando a filha de Billy Graham é questionada a respeito do que acontecia, e ela responde, vocês tiraram o Cristo das igrejas, das escolas. Então, a bem da verdade é que nós deixamos de fazer aquilo que o próprio autor de Provérbios diz para nós não movermos os marcos. Nós estamos movendo e permitindo com que marcos sejam alterados. E quando nós permitimos isso no seio da igreja, né? Outro dia, uma jovem, nós tivemos uma situação com uma jovem na igreja, e Deus é tão maravilhoso, porque a gente, dentro do departamento infantil, na igreja da criança, a gente estava zelando, e de repente apareceu um vídeo do TikTok de uma moça. E eu virei para minha esposa e falei assim, essa moça não pode trabalhar com as crianças. E você sabe o que aconteceu? Ela foi reclamar para o nosso pastor. E o nosso pastor sabe do nosso comprometimento e tudo mais, e ele na hora falou assim, se Wilson e Carolina falaram isso, então vai prevalecer o que ele está falando. E aí a gente teve que chamar essa moça para uma conversa. Quando nós pegamos lá Paulo falando a Timóteo, nós vamos ver que das 15 características e qualificações do ministério, apenas uma é sobre ministrar, as outras de respeito a caráter. Ou seja, quando eu estou entendendo a respeito de limites, e aí eu vou para esse texto de Provérbios, que agora eu esqueci o endereço, ele vai dizer, não mova os marcos antigos. Não mova. Nós não precisamos da atualização da palavra. Eu gosto do que o apóstolo da minha igreja diz, ele fala algo interessante. Você pode mudar a embalagem, o conteúdo você não vai mudar. Você vai tomar Nescau, você vai tomar Todinho, você vai tomar o que você quiser, ali é achocolatado. Você só está mudando a embalagem. Você vai pregar a graça. Você vai pregar a salvação. Eu posso pregar de um jeito, o pastor pode ministrar de um jeito, o Paulinho vai ministrar de outro, o Arthur vai ministrar de outro, mas o conteúdo é o mesmo. Né? Então, eu acho que o ponto aqui, Arthur, é que, de fato, nós temos como igreja, e aí eu estou falando como corpo de Cristo, nós temos permitido com que os marcos sejam alterados. E isso é muito perigoso. Porque Paulo vai falar a Timóteo que nós somos, como igreja, o baluarte da verdade. Baluarte diz respeito à coluna. Se nós somos coluna, nós sustentamos. Então, se a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a palavra prevalecer aqui é resistência, mas no sentido de avanço, é como a tropa de choque. A questão é, será que nós estamos resistindo mesmo? Isso para nós é algo fundamental. Para você ter uma ideia, pastor, a minha esposa, ela é... Eu falo que nós somos líderes do departamento infantil, mas na verdade ela e a coordenadora que são, porque eu só faço Uber, né? E... é verdade, falando sério. E ela foi assistir aquela série da Netflix, Adolescência. E foi muito criticada, tal, e ela tomou aquilo e agora ela implementou na igreja, nesse mês de maio, o mês da consciência sobre o abuso sexual, o abuso infantil. E todo domingo nós estamos falando sobre isso. Você não tem noção, Arthur, a quantidade de criança que já falou para nós que pessoas foram abordar as crianças da nossa igreja. Sabe, nós como igreja, nós temos que cuidar dos nossos pequeninos. Nós não podemos negligenciar, porque isso, a gente pensa que no tribunal de Cristo, por óbvio, no tribunal de Cristo, lá não vai falar sobre perda da salvação, ali vai falar sobre galardão.
Mas ali vai falar também, pastor, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te dei? Isso é muito sério. Isso deveria gerar mais temor do que o temor que algumas pessoas têm de achar que vai perder a salvação e vai para o inferno. E eu termino aqui com uma frase que eu sempre utilizo quando alguém vira para mim e fala assim, rapaz, você não pode me julgar, só Deus pode me julgar. E eu respondo para essa pessoa, você acha que isso é bom? Ser julgado por Deus? Olha o que diz em Hebreus, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Quando os irmãos estavam falando, lembrando aqui de algumas situações, e esse ponto de colocar os limites, né, a responsabilidade, como o Arthur colocou, o chiqueirinho, que os pais acabam fazendo, nós, quanto líderes espirituais, ou irmãos um pouco mais experimentados na fé, que tenha a responsabilidade de ajudar os neófitos. Eu lembro que acho que tem um ano atrás, uma experiência, né? Em um dos momentos que nós estávamos com um dos projetos que nós temos, um projeto de jiu-jitsu aqui na igreja, aí chegou o professor e falou para o pai, olha, seu filho, sua filha não vai graduar, porque ela não está cumprindo com algumas responsabilidades que ela precisa ter. Aquele pai, ele ficou, entre aspas, indignado um pouco, e foi procurar numa outra academia, numa outra cidade, a qual o parente era o próprio professor, para que, ao mandar nas férias, pudesse ir para lá para graduar. Eu cheguei para esse pai e falei assim, o que você está ensinando para sua filha? Quem que acompanha o desenvolvimento, a responsabilidade, dentro e fora do tatame? Aí ele parou, ele regalou os olhos, falei assim, sabia que você está ensinando a sua filha a pular processos e não respeitar os limites que são colocados para ela? E quantas vezes acontece isso de inúmeras formas perto de pessoas? Esse irmão teve a possibilidade de a gente chegar e conseguir pegar, instruir, orientar sobre a sua caminhada, de colocar aquele cercado. Hoje, infelizmente, tem sido um pouco mais complicado a caminhada dessa família, porque não tem conseguido colocar limites. E quando você não coloca limites, as pessoas elas vão para aquele campo da rebelião, aonde alguém vai parar. O primeiro limite que Deus coloca é os pais, como autoridade para nós. Depois Deus coloca ali uma figura de autoridade com os professores, mas coloca a própria polícia como questão com limite. E quando nada isso resolve, quando nada disso chega e realmente, de fato, eles estão entregues. É aquilo que o Arthur ele fala no Romanos, né, capítulo 1, verso de número 22, que fala justamente, Deus entregou a essas pessoas para as suas próprias paixões. E eu acredito, na verdade, que essa é uma das grandes dificuldades que a pessoa ela pode ter, ser entregue para suas paixões, porque até para o demônio, Deus dá uma ordem e o demônio obedece. Mas quando a pessoa está entregue às suas próprias vontades, seus próprios desejos, a gente vê que isso não vai se resolver. Então, pensando dentro dessa temática, dentro disso tudo que a gente está falando, é poder olhar como filhos de Deus, irmãos em Cristo, de poder estabelecer mesmo os limites. E, Wilson, louvado seja Deus por você, pela sua esposa, de olhar e ter a sensibilidade de enxergar que um vídeo no TikTok é uma pessoa que não corresponde com aquilo que cremos quanto povo de Deus, como filhos do Senhor. É o que nós estamos ensinando, ainda mais para as crianças, que nós ensinamos muito mais com o nosso comportamento do que com as nossas falas, né? Na nossa casa é assim, nosso filho pode ver nós falando a respeito de várias questões, mas se ele nos ver fazendo, ele vai reproduzir, ele vai fazer todos esses momentos.
Então, o nosso procedimento, ele precisa, sim, ser cada vez mais pautado, olhando e enxergando o que Deus ele tem como ordem. Eu achei muito interessante essa questão da graça, como você colocou, né? É o Espírito de Deus que nos capacita a viver essa lei. Deus ele só colocou uma lei porque um princípio foi quebrado. A lei, né, não matarás, é porque alguém quebrou esse princípio. Não adulterarás é porque alguém quebrou. Então, todas as leis que ela foi estabelecidas como, né, as 1307 lá, ordenanças, é porque alguém, ela quebrou esses limites. E Deus precisa colocar de forma mais pontual, que fique escrita, para quando nós precisarmos consultarmos ali. Eu trabalhei por muitos anos na Electrolux como técnico do serviço autorizado e atendia inúmeras pessoas. E uma das questões mais impressionantes que eu achava, eu saía com cerca de 22 fichas por dia, de 18 a 22 fichas por dia, visita técnica. Pasme, das 22 visitas técnicas que eu fazia, apenas 16 era orientação de uso. Porque as pessoas não liam os limites que não podiam ultrapassar. E esse é o grande problema, quando nós deixamos de ler as verdades que ali estão, seja elas escritas, seja elas através dos comportamentos daqueles homens e mulheres piedosos, sérios de Deus, né? Nós começamos a ter os problemas. Achamos que é um problema, quando na verdade é só uma orientação de uso. Então, que fique colocado, assim, né, posto por nós, que os limites, eles são importantes, os manuais são extremamente importantes, porque eles nos dão, né, onde nós podemos, quais botões podemos ou não apertar, e o que nós podemos ou não fazer. Essa questão do domínio próprio, né, como além de ser um fruto do Espírito, né, como o Wilson havia tratado, eu estava pesquisando agora aqui algo que pudesse complementar esse conceito, e na verdade me caiu no colo aqui algo que eu queria compartilhar com vocês, que é a visão de autogoverno do cristão. Quando a gente fala a respeito de domínio próprio, nós estamos falando a respeito também, na verdade, de autogoverno, que não significa uma independência, mas é a prática de viver sob o governo de Deus, exercendo domínio sobre si mesmo. E isso em vários aspectos. Então, assim, nós podemos falar assim, Arthur, tá, você está falando até agora aí sobre limite e tal, vamos falar agora em questões práticas, né? Como a gente pode identificar quais são os nossos limites, ou como nós podemos estabelecer limites sobre as nossas ações, pensamentos, sentimentos e por aí vai. Acho que a gente pode tratar aqui algumas questões bem práticas em relação a isso, porque eu reforço, né? Para mim, fica muito claro, gente, que o autogoverno, ele é parte de uma maturidade cristã. O apóstolo Pedro vai falar na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai falar assim, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o autodomínio. Ou seja, aqui nós temos uma escala, né? Porque nós vamos aqui num crescendo. Então, o autodomínio ou o domínio próprio, ele é um sinal muito visível dessa nossa maturidade cristã. Então, vamos falar assim, governo sobre os pensamentos. Filipenses 4:8. Pensar sobre o que é verdadeiro, sobre o que é puro, sobre o que é justo. Governo sobre as nossas emoções. Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis. Governo sobre a nossa língua. Tiago 3. Controlar a língua é um sinal de maturidade. Governo sobre o nosso corpo e os nossos desejos. 1 Coríntios 9:27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então aqui nós temos alguns textos que trazem questões muito práticas de como a gente pode trabalhar e exercitar esse autodomínio. Eu queria trazer aqui ao final dessa nossa parola, quem sabe um exemplo de alguém, de um personagem bíblico
que não exerceu o seu autogoverno, que brincou com os seus limites. Esse cidadão foi Sansão. Sansão sabia quais eram as regras do seu voto de nazireado, ele sabia quais eram os limites que ditariam a forma como ele deveria viver, mas Sansão decidiu deliberadamente caminhar em cima do fio da navalha. Ele decidiu sapatear em cima dos limites, e isso me traz algumas lições bem legais, meninos. Durante muito tempo, quem nos acompanha sabe, quem nos conhece há muito tempo, há mais tempo, eu, apesar de morar no Paraná, hoje em São José dos Pinhais, eu sou paulistano de nascimento. Vim para cá, para o Paraná, há 14 anos atrás. Então, andei a maior parte da minha vida em São Paulo, no de metrô. E no metrô de São Paulo tem algo que sempre me chamou muito a atenção, que é uma faixa amarela que fica quase no limite da plataforma. Essa faixa amarela ela fica mais ou menos a 1/2 metro do limite da plataforma, e de tempos em tempos vem uma voz dos serviços de Stone que fala assim: não ultrapasse a faixa amarela, ela é a sua segurança. E depois uma outra voz fala assim: somente ultrapasse a faixa amarela quando o trem abrir as portas. Ou seja, só quando for 100% seguro. E eu sempre percebia que, apesar da faixa amarela sinalizar o limite da onde as pessoas deveriam estar, ou seja, o ideal seria que elas estivessem o mais distante possível daquela faixa amarela. Mas a grande maioria das pessoas decidia e escolhia permanecer em cima da faixa amarela, quiçá até com a ponta dos pés além da faixa amarela. Isso me faz pensar como talvez muitos cristãos têm decidido viver as suas vidas, sabendo, estando consciente dos limites em que eles deveriam andar. Muitos cristãos com um falso discurso de eu sou forte, ou nada me toca, ou ainda eu consigo vencer essa tentação. Muitos cristãos, eles acabam caindo exatamente porque, quando percebem, já foram longe demais dos seus próprios limites. Foram longe demais da onde eles deveriam estar por causa da consciência daquilo que é tentação para ele. A palavra vai dizer lá em Tiago que cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. Ou seja, está dentro de cada um o limite. Está dentro de cada um o poder de decidir: olha, eu deveria estar o mais longe possível daqui e não continuar flertando com aquilo que pode me fazer cair. Aqui fica um alerta, quem sabe, muito grande para as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem. Cristãos que têm levado grande parte da sua vida com os muros derrubados e têm ignorado esse alerta, achando que nada de mal vai acontecer ou que ninguém vai se achegar. Mas, queridos, fica aqui o nosso alerta. Em que áreas da sua vida você precisa, quem sabe, reconstruir os seus muros de proteção? Quais áreas da sua vida o muro tem estado, quem sabe, baixo demais e você tem flertado com coisas lá fora que você não deveria flertar? Eu queria passar para você para as suas últimas considerações. É isso daí, faça igual o Bob Construtor, construa seus muros. Pastor Udi? Faço as minhas palavras, a do Will. Esse aí já pegou um jeito rápido, viu? É um paroleiro mesmo. Gente, então, para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência com a gente. Já curte esse vídeo aqui, já compartilha com todos os seus contatos. É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para cada vez mais pessoas. Os Paroleiros também têm o seu site, o www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar
dos nossos 40 temas já debatidos nos últimos 5 anos, além dos nossos livros e também do nosso curso de introdução à interpretação bíblica, que é ministrada pelo nosso querido oráculo. Pastor Udi, muito obrigado pela tua presença, foi um tempo maravilhoso contigo. E agora a porta está aberta, você já sabe o caminho e a gente vai te chamar outras vezes, viu? Grato, gente, pela privilégio, oportunidade de poder estar com vocês aí. Sempre que tivermos oportunidade, com certeza não faltará disposição para estar junto com vocês. Escutar a mente brilhante aí, rapaz, esse homem aí é enciclopédia, você encontrou, hein? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.